Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. Fique comigo, fique aqui no canal e aproveita, se inscreva também no canal e no final dê o seu like ou seu dislike. A aula de hoje vamos falar de código genético, tá? E aí a gente começa falando do DNA. O DNA, essa sigla está traduzida, por isso que fica DNA, mas no inglês a gente vai encontrar ela como ADN, como está destacado. Então, o que significa DNA? O A significa ácido. E o D, desóxido. E o N, nucleico. Ou seja, ácido desoxibonucleico é o DNA. Onde é que a gente vai encontrar o DNA? Ele é encontrado principalmente no núcleo e em quase todos os organismos, exceto nos vírus de RNA, claro. Se é de RNA, não vai ter DNA. O DNA é uma molécula que carrega informações genéricas dos pais para os filhos, as nossas características. Por que os nossos olhos são parecidos com o pai ou com a mãe, o cabelo, o nariz, a boca, a questão aí de pigmentação da pele, a orelha, as orelhas, né? Então, isso aí é através dos genes que é passado de pai para filhos, DNA, tá? O DNA é formado por 3 porções, uma delas é o fosfato, como a gente pode observar aqui o fosfato. A outra é a desoxirribose, tá? Cuidado com essa questão do DNA e RNA, tá? Não ter só tem a ribose e não a desoxirribose. Mas quando nós estamos falando do DNA, é a desoxirribose, tá? Que está aqui, que é uma pentose, ou seja, um açúcar com 5 carbono, como vocês podem perceber aqui, ó, cada cantinho é um carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a desoxirribose, é uma pentose, é penta porque vem de 5, é um açúcar com 5 carbono, tá? E nós temos aqui as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas podem ser purinas ou podem ser pirimidinas, tá? Quem são as purinas? As purinas são aquelas compostas de adenina e guanina, enquanto as pirimidinas são aquelas compostas de citosina e timina. Embora a gente vai aprender que a adenina ela não emparelha com a guanina e nem a citosina com a timina, exceto se for um erro, exceto se for uma mutação. Mas nós vamos aprender que a adenina ela vai se emparelhar com a timina, ou a timina se emparelha com a adenina, e a citosina com a guanina, ou a guanina com a citosina, tá? O DNA é uma estrutura formada tridimensional, por duas fitas paralelas, como se fosse uma escada, tá? Essa escada aí dá mais ou menos no sentido como se fosse uma caixa, e aí tem uma escada que dá em volta, por exemplo, até chegar lá, vai dando essa volta, até chegar lá, por exemplo, na caixa onde vai ser limpo, onde você vai ver por que está tendo vazamento de água, por que está derramando água, o ladrão está permitindo isso, então você vai subir na escada, tá? Então, ela é de forma espiral, tá? Formado por duas hélices, ok? E aí a gente entra aqui nas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são voltadas para o interior da estrutura e se ligam umas às outras de modo a complementar por meio de ligações de hidrogênio. Aqui, por exemplo, aqui tem uma hélice, que é como se fosse um lado de uma escada, e a gente vai ter a outra hélice aqui. Tem uma aqui e a outra aqui. Então, as duas aqui. Uma está voltada para a outra, ou seja, interior. E elas são ligadas por ligações de hidrogênio, como vocês podem perceber aqui, ó, tá? Essas ligações aqui de hidrogênio, uma com a outra. Uma vai estar ligando com a outra, tá? Nesse formato aqui, fazendo como se fosse uma escadinha mesmo para subir, tá ok? E aí, aqui eu deixo um lembretinho para vocês, que foi assim que eu aprendi, é assim que vocês vão aprender também, vocês vão decorar e nunca mais vocês vão esquecer quem faz o emparelhamento com quem. Eu utilizei esses cantores aqui para eu decorar, e nunca mais eu esqueci. Então, a adenina emparelha com a timina, mas a gente vai estudando uma hora e esquece. Então, para vocês lembrarem, alunos, lembre de Agnaldo Timóteo. Agnaldo
A, Timóteo, T. Então, Agnaldo, Timóteo. O A emparelha com o T. Ou T com A, tanto faz, indo ou voltando, tá? A adenina e a timina faz as ligações e ela tem duas ligações de hidrogênio, tá? Enquanto a citosina já emparelha com a guanina. E como é que eu faço para decorar? Bom, Gal Costa, ok? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, ou seja, GC ou CG, tá, gente? Tanto faz, não importa aí quem vem primeiro, tá? Não tem essa não. Coloquei CG e Gal Costa, mas se você lembrar de Gal Costa, você vai lembrar GC, ok? Ou CG, tá bom? Já no caso aqui da citosina e guanina, tem 3 ligações de hidrogênio. Então, a gente vai ter uma facilidade para romper as ligações de hidrogênio entre adenina e timina, enquanto citosina e guanina tem uma resistência maior. Mas é claro que existem enzimas específicas para romper tanto citosina e timina quanto citosina e guanina quanto adenina e timina, tá? Como é que acontece esse processo de replicação? Ou o que é uma replicação? Ou quando ela acontece, tá? Replicação é como se fosse multiplicação. Vamos aumentar, vamos somar, vamos ter outra quantidade. Esse aqui não é o suficiente. Vamos ter que fazer render. Então, replicação, quando uma célula realiza mitose ou meiose, que são divisões, só que tem uma diferença entre meiose e mitose. No caso, elas vão se dividir em célula, mas só que aí a quantidade de cromossomos vai ser mantida ou vai ser reduzida, tá? Então, tem aulas aqui no canal e falando um pouquinho de mitose e meiose. Se tiver alguma dúvida, vá lá, acesse essa aula e aprenda também, que é importante. Então, a replicação acontece nesse momento que a célula está entrando em mitose ou meiose, tá? E aí ela precisa duplicar o material genético, ou seja, se tinha só um DNA, vai precisar agora de 2. Se tinha 2 DNA, vai precisar de 4. E assim sucessivamente. Ela vai ter que fazer essa duplicação, tá? Então, a replicação é isso. E como é que isso acontece? Eu vou explicar para vocês aqui e nós vamos lembrar dos emparelhamentos, alunos. Então, é mediado por uma série de proteínas, tá? Claro que tem as proteínas que vai fazer todo esse processo de montagem, não é assim de qualquer jeito. Entre elas, vamos dizer assim que a mais importante é a DNA polimerase, que é responsável pela síntese, ou seja, produção da nova fita a partir da fita molde. Lembra que eu falei da escada? E aí a escada é feita de duas, vamos dizer assim, considerando se fosse madeira, como se fosse duas maiores e as pequenas, as bases, tá? Então agora eu vou aumentar, eu quero não só uma escada, agora eu preciso de 2 escadas. E eu quero que essa escada ela saia parecida com essa, eu quero ela do mesmo jeito. Então eu vou fazer com que ela replique. Como é que eu vou fazer ela replicar? Olha, o que acontece é o seguinte, aqui nós temos uma fita, uma hélice, e aqui nós temos outra hélice aqui embaixo, tá? E aqui nós temos os nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão sendo montados aí. Como é que eles vão ser montados? Olha só. A primeira fita aqui nós temos adenina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, timina, guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, guanina, citosina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, guanina e timina. Por exemplo, tá? Digamos que essa é uma fita. Como é que a outra fita vai ser montada? Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Quem é que vai emparelhar com A? O T. Lembra de Agnaldo? Timóteo. Quem é que emparelha com T? O A. Quem emparelha com T é o A. Por quê? Agnaldo Timóteo, de baixo para cima. Assim, quem emparelha com A é o T. Quem emparelha com o A é o T. Quem emparelha com C é o G. Lembra de Gal Costa, tá? GC, CG,
TA, AT, é o emparelhamento que vai fazendo. Esse emparelhamento ele vai acontecendo de forma natural aí pela DNA polimerase. Só que pode acontecer, chegar um momento de quem tem que emparelhar com C? O G. Só que emparelhou um A. Quem tem que emparelhar com A? Um T. Só que emparelhou aqui um C. Aí o que é que faz? A exonuclease, que é uma enzima, toda gente falar em ASE, tá falando de enzima, ASE, é enzima, tá? Com essa terminação. A exonuclease vai voltar, é como se alguém estivesse construindo uma parede, errou, ficou torto um pouquinho, vai tirar os tijolos e vai colocar ele certinho. Esse aqui não cabe aqui, esse aqui não fica aqui. Então, volta a exonuclease, volta e corrige. Mas se a exonuclease não fizer isso e passar despercebido, nós temos aqui um erro. Esse erro aqui que é uma mutação, ou mutante, como queiram chamar. Tá? Então, aconteceu uma mutação. Essa mutação ela pode ser para o bem ou ela pode ser para o mal. Digamos que para o bem, os nossos dentes cisos, por exemplo, são dentes que não têm função nenhuma, não servem para cortar, triturar, macerar, eles não servem para nada. Eles servem para nascer tardio, eles nascem incompletos, vamos dizer assim, eles não saem fora da gengiva completamente. Não tem como você tirar o resto de comida com fio dental, com escova. Eles apodrecem com muita facilidade por causa disso. Para arrancar a raiz dele é mais profunda, vai doer mais e eles não têm serventia nenhuma. Então, digamos que acontece uma mutação dessa e você não venha a nascer mais com os dentes, ou teus filhos ou teus netos não venham a nascer mais. Isso é uma evolução, isso é uma mutação que aconteceu para o bem. Ok? Isso pode acontecer também com o apêndice vermiforme também, que é vamos dizer assim, é um órgão também em nós que não tem função nenhuma, nos outros animais tem sim, ajuda aí na questão da digestão. Já em nós, seres humanos, não tem função nenhuma, tá? Então, o que acontece é que aqui nós temos uma fita e ela vai formar outra fita, juntando os nucleotídeos, tá? Então, vejam só, esse erro aqui, ele acontece e a exonuclease desfaz, só que às vezes passa despercebido e ela não faz essa correção. Ok, entendido esse emparelhamento, vamos para frente. Então, aqui nós temos um exemplo da replicação que eu estava explicando aqui agora. Então, nós vamos ter aqui... Lembrando que essa escada ela é torcida, tá? Essa escada ela está com torcida, ela está fazendo uma volta em torno aí, digamos que da caixa d'água, tá? Então, ela está retorcida. É como se você tivesse uma mola, só que ela tivesse não só uma aspiral, mas ela tivesse duas. E aí aí vai ter uma enzima que vai fazer o quê? Desenrolar ela, por exemplo, girase, é uma das enzimas que faz isso. Além do mais, ela desenrolou, mas lembra que essa escada, na verdade, ela vai ter aqui quem? Ela vai ter aqui o lugar de você pisar para você subir. Então, ela precisa de quebrar isso aqui. Quebrou para ela fazer o quê? Para ela formar outra escada. Ao invés de eu ter uma, eu vou ter outra. Só que aí nós vamos ter aqui algumas enzimas que estão associadas com esse processo de replicação. Citei algumas aqui, mas para quem quiser saber mais, consultar um livro aí do Watson e Crick, por exemplo, que são os dois, físico e biólogo, e tem mais outra, se não me engano, outra bióloga também envolvido aqui, mas tem um livro, o DNA Recombinante, do Watson e Crick, que eles foram os descobridores, tá, dessa dupla hélice, aí, toda essa maquinaria genética. Eles vão explicar todas as enzimas, mas eu detalho algumas aqui para vocês, tá? Aqui nós temos a topoisomerase, toda vez que terminar nessa palavra ase, nós estamos falando de uma enzima, tá? Uma proteína que se converteu numa enzima, tá? Ela funciona como uma tesoura, pois ela vai desenrolar o DNA, tá? O DNA estava enrolado e ela vai desenrolar. A girase também faz isso, tá? Nós temos a primase, que é outra enzima também. A primase está aqui, tá? São pequenas sequências de RNA que sintetizam os primes.
Prime, na verdade, é o que vai dar o início, é o primeiro ali, começou ali, tá? Então, ela vai sintetizar os prime para que o prime dê esse tchan ali, comece ali uma replicação, por exemplo, tá? Depois nós vamos ter outra enzima, que é a helicase, ela está aqui, tá? A helicase. Qual o papel da helicase? Ela quebra as ligações de hidrogênio, ou seja, é como se ela fosse entrando aqui na minha palma da mão e fosse fazendo assim, ó, abrindo. Ela vai abrir essa escada aqui agora, foi quebrando isso aqui. Aqui no meio tinha, ela entrou e quebrou, rompeu. É como se eu puxasse, rompesse, quebrou, tá? Então ela faz isso, tá? Aí, quando ela faz isso, vai acontecer alguns fenômenos. Eu vou descrever alguns para vocês aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui a DNA polimerase, né, que eu já falei, o papel dela de fazer uma segunda fita a partir da fita molde. Lembrando, aqui nós temos duas hélices, essa de cima aqui e essa de baixo. Lembrando que ela foi aberta, tá? A de baixo aqui, lembrando que a de cima aqui, ela vai ter aquela letrinha aqui, tá? A, T, C, G, T, A, tal. Aí vai acontecer alguns fatores importantes. Esses fatores importantes aqui, aluno, de onde vai começar e para onde vai. Então, o que acontece é o seguinte, nós vamos ter uma cadeia atrasada, que é chamada de cadeia atrasada, que é uma cadeia que cresce na região oposta da forquilha, ou seja, ela vai crescer voltando para cá. E nós vamos ter a cadeia líder, que é aquela que vai no sentido de 5 linhas, 3 linhas. Lembrando que aqui nós temos essa parte aqui de baixo, é como se fosse o sentido do carro, tá? 5 linhas, 3 linhas. E esse aqui é a outra via, 5 linhas, 3 linhas. Essa aqui é a cadeia líder, então ela vai sempre no sentido da forquilha, tá? E aí vai dar esse tchan, esse começo. E aí ela vai começar a montar os nucleotídeos aí. Por exemplo, tem um A, vai montar um T, tem um T, vai montar um A, tem um C, vai montar... Então, ela vai montando outra fita aqui embaixo e ela vai montar outra fita aqui, ela vai montar uma aqui. Aqui nós temos uma original. A partir dessa original, ela vai montar outra aqui. A de baixo aqui nós temos a original. A partir dela vai ser montada outra aqui também, tá? Então, aqui vai se romper aqui e aqui vai formar um DNA independente, claro, com o molde, claro, com a original. Aqui embaixo vai formar outro também. Então, aqui já formou alguém independente, aqui também é alguém independente. Ou seja, aqui formou uma célula independente e aqui outra célula independente. Lembrando que esse aqui veio do pareamento desse aqui. Então, tem o parentesco. Então, é como se esse aqui fosse meu pai e aqui é minha. Como se aqui fosse minha mãe, esse aqui vamos dizer assim, é meu também. Tá? Então, eu tenho do pai, tenho da mãe, ok? Vamos para frente. Agora nós vamos falar de RNA, tá? A palavra RNA, ela também está traduzida para nós. Mas aí, quando a gente pega e leva lá para o inglês, vai ficar ARN, tá? O A significa ácido e o RN vai significar ribonucleico, tá? O RNA é encontrado tanto no núcleo, lá no núcleo, beleza? Tem um núcleo e tem um citoplasma, tá? Quanto também no citoplasma. Então, você vai encontrar tanto no núcleo quanto no citoplasma o RNA. Ele vamos dizer assim, formado lá no núcleo, ele sai para o RNA, tá? Para que serve o RNA? Ele é essencial na produção de proteína. E a proteína a gente já sabe quais são os fundamentos da proteína aí, tá? Se converter numa construção, construir o corpo, por exemplo, defender, se transformar em enzimas e etc, tá? Então, é formado por uma cadeia única, o DNA é formado por duas hélices, tá? Embora elas estejam contorcidas, uma mola, o RNA é formado só por uma, tá? Então, nós vamos ter só uma. Vou ler aqui
e vou explicar aqui pelo desenho o que acontece com essa substituição. Então, é formado por uma cadeia única de ribonucleotídeos, ou seja, uma fita simples, só uma, tá? Em vez da timina, não tem a timina, tá, gente? Em vez da timina, o RNA possui a uracila, tá? Que é representado pela letra U, tá ok? Vai acontecer a transcrição e a tradução. Transcreve, forma uma fita e ela vai traduzir formando uma proteína, tá? Que pode ser convertida em enzima e etc, tá? Então, aqui nós temos os nucleotídeos aqui de cima, digamos que aqui é uma fita de DNA. Por que é DNA, professor? Porque tem a timina. Só que aí ela vai formar agora um RNA. Professor, então quer dizer que o RNA é formado do DNA? Sim. Ao invés, quem é que emparelha com o A? O T. Eu aprendi que Agnaldo Timóteo. Tá, mas aqui no caso, ao invés de ser o T, vai ser o U. Então, aqui não é um erro. Aqui ele está formando uma fita de RNA agora, uma só, não é mais duas não, tá? Quem vai emparelhar com C é o G, ou seja, a guanina, a citosina, e no caso da timina, a adenina, tá? Aqui, aluno, nós temos o DNA que ele está enroladinho, tá? Ele está tá enrolado aqui, contorcido, uma escada contorcida. Aí o que acontece é o seguinte, vai entrar uma enzima chamada de RNA polimerase. Lá no DNA era DNA polimerase. Aqui no RNA é RNA polimerase. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nós temos aqui o DNA, está fechado, ele vai abrir, vai entrar uma enzima aí, por exemplo, vai abrir esse DNA, aí ele abriu, é como se eu rompesse uma escada, tá? Quebrei a parte ali de você pisar, essa escada. Rompi ela ali, só que ela não precisa de romper no começo nem no final, ela pode romper aqui no meio, tá? Quando ela rompe no meio, vai acontecer dela precisar encontrar, vamos dizer assim, a parte inicial, o prime. Então, ali, opa, vai começar bem daqui. Por que vai começar bem daqui? Por que ela vai encontrar um lugar chamado de AUG? Esse AUG é um aminoácido que vai dar o início. É ele que permite. Se não nessa... vamos dizer assim, se nessa fita... Eu vou falar um pouquinho daqui agora. Essa fita, ela precisaria, que eu já estou um pouquinho até adiantando para você. Nessa fita, ela vai encontrar, para ela fazer essa formação. Se nessa fita, já estou falando na tradução, por exemplo, nessa fita ela vai encontrar um lugar que ela, opa, é aqui que eu vou começar. Então, aqui eu vou começar a emparelhar. Então, ela começou, ela vai emparelhando, tá? Lembrando que aqui ela vai formar, ao invés de T, ela vai ser substituída por U, tá? Uracila, tá? E aí, poderia formar um RNA na fita de cima e um RNA na fita de baixo? Não é assim que forma. Só forma uma fita e só forma uma fita de uma dos lados, tá? Nesse caso aqui, formou da fita de cima, houve emparelhamento, dali vai sair um RNA, tá? Aqui nós temos um RNA transcrito já, no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Ela está indo nesse sentido. Aqui a gente vai ter, por exemplo, quem emparelha com A seria o T, mas aqui no caso é o U, que vai formar RNA. Quem emparelha com T é o A, o T é o A, com G é o C, tá? E aí ela vai formando. Essa fita aqui quando forma, é como se estivesse nascendo uma cobrinha. Essa cobrinha nasceu lá no núcleo, ela nasceu, ela sai fora, e aí o DNA ele volta de novo. Essa fitinha ela vai sair do núcleo e ela vai lá para o citoplasma. Lembrando que nós temos uma fita aqui 5 linhas, 3 linhas ou 3 linhas, 5 linhas, tá? Então nós temos todo esse processo aí de acontecer, tá? Pode acontecer na fita de baixo a formação do RNA? Pode, mas não acontece nas duas, tá? Aqui nós temos os tipos de RNA. Nós temos o
RNA mensageiro, o M de mensageiro, tá? Nós temos o RNA de transporte, o T de transporte. Pode vir no começo também, tá? mRNA, tá? Geralmente a gente coloca ele no final, mas isso não vai influenciar em nada, tá? Ok? Então, nós temos o RNA mensageiro, nós temos o RNA de transporte, nós temos o RNA ribossômico, tá? O RNA mensageiro, ele é produzido no núcleo e passa ao citoplasma. É aquela fita que eu falei para vocês agorinha, tá? Aquela lá que é formada e ela sai como uma cobrinha, tá? Só que ela sai, é só uma cobrinha ainda, ela vai para o citoplasma e ela precisa de ser traduzida. Como vai acontecer essa tradução? Vamos explicar aqui. O RNA de transporte, o transporte já diz, é aquele que vai se transportar, tá? Precisa de um setor, vem isso, de outro setor, vem isso, vai trazendo com o transporte. Não precisa ser um grande carro, pode ser um pequenininho carro. Vai trazer, por exemplo, uma certa carga desse setor 1, setor 2 vai vir outra carga. Então, ele vai fazendo esse transporte para um lugar, tá? O RNA ribossômico, que é o principal componente estrutural, eu já expliquei um pouquinho aqui em outra aula anterior também, vocês podem acessar aqui no canal, estudar um pouquinho. Mas aqui nós temos o RNA ribossômico, que ele é formado por duas, vão ter uma subunidade maior, que é essa parte aqui, tá? E a subunidade menor, tá? O que acontece é o seguinte, esse aqui é o RNA ribossômico, tá? O RNA ribossômico é esse aqui. Subunidade maior e subunidade menor, tá? Que nós vamos ter aqui o códon e o anticódon, que vai ser encaixado. E aí, nós vamos ter o RNA mensageiro, que é aquela fita, tá? Aquela fita, ela vai, aquela cobrinha, ela vai vir o RNA ribossômico, pode ser um ou pode ser mais, tá? Ele vai vir, ele vai procurar se encaixar em um lugar, ele vai se encaixar, por exemplo, nesse lugar, e aí o RNA de transporte vai começar a transportar os aminoácidos. Digamos que o RNA mensageiro está aqui, o RNA ribossômico vem, e aí ele vai procurar onde? Ele vai procurar o início. Já comecei a explicar lá, até adiantar lá, vai começar aqui por esse aminoácido chamado de AUG. Esse aqui, ó, AUG. Ele precisa dessa metionina, que é esse aminoácido, só começa nele. Se não tiver ele, não começa a formar uma proteína. Aqui nós vamos começar a montar uma proteína agora, tá, gente? Eu tenho uma cobrinha, e aí agora em cima dessa cobrinha eu vou começar a montar como se fosse espetar várias coisinhas para ela ficar como se fosse, vamos dizer assim, com vários pirulitos em cima dela, tá? Então, eu vou ter vários pirulitos em cima dessa cobrinha, então agora eu tenho uma proteína. A partir de uma cobrinha, que no caso aí seria o RNA mensageiro, eu vou ter agora uma proteína. Só que para formar essa proteína, quem vai trazer esses pirulitos, por exemplo, para cá, é o RNA transportador, tá? Então, é preciso encontrar esse aminoácido aqui, AUG. Ele vai estar aí no meio dessa fita, ele vai estar aí, pode estar no começo, pode estar mais ou menos aí para o meio, ou pode estar lá no final, ele vai ter que existir, senão não tem informação. Começou aqui, quando montar aqui, lembrando que é uma trinca, tá? O aminoácido é formado por 3 nucleotídeos, no caso aqui A, U e G. O A é porque lá em cima tinha um T, o U porque lá em cima tinha um A, tá? Em vez de ser o T, foi o U. E agora o G porque lá em cima tinha um C, tá? Então, A, U, G. Ok? Formou essa fita aí, por causa lá da fita DNA que formou isso aí, tá? Então, aqui começa. Pum, aí encaixou o primeiro. Depois que encaixa o primeiro, o que é que vai acontecer? Encaixou o primeiro, aí ela vai, anda. Aí o RNA transportador vai, pega outro aminoácido. Aminoácido é formado por 3 nucleotídeos. Vai, pega outro aminoácido lá, vai e traz. Aí ele vai trazer para cá agora. Veio para cá, já vem para cá agora, e ele vai andando, vai trazendo e vai montando. E essa fita vai andando, ela vai traduzindo, tá? Então, é assim que vai formando
uma proteína, tá? Aqui nós temos, lembrando vamos dizer assim, uma revisão aqui para você. Nós temos a replicação, tá? Que acontece lá na meiose, mitose, tá? Ela vai traduzir, ou seja, o DNA vai formar o RNA, duas fitas vai formar só uma, vai sair uma fita das duas. Essa fita é o RNA mensageiro, e aí ela vai traduzir. Essa tradução aqui é começar a formar uma proteína. Pode formar um polipeptídeo, que é um pedaço de uma proteína? Pode, mas no caso aqui vai formar uma proteína. Quando essa proteína ela vai formando, quando ela chegar aí, por exemplo, eu esqueci de falar, ela vai formando, aí ela vai andando, tá? Vai formando, vai andando, vai formando, vai andando. Quando ela chegar aí mais ou menos 20 aminoácidos, que vai dar em torno de 64 nucleotídeos, por exemplo, ela tem aí já uma proteína completa. Uma proteína formada por 20 aminoácidos ou mais. Então, aí nós temos uma proteína já completa. Como é que vai saber que está completa? Então, ela vai chegar em um momento que ela vai chegar num... Lembra que vai ter o A, o G, que foi onde começou, teve que começar ali? Então, vai ter um momento que vai ter o stop. É aqui também que para, que já não aceita mais aminoácido encaixar aqui. Então, ela... Ok. Só que quando o RNA mensageiro é formado lá no núcleo, tá? Ele tem a parte dos exons e dos introns, como vocês estão vendo aqui. Os introns devem ser eliminados, tá? Porque aí é uma das alterações. Não tem, por exemplo, duas alterações. Então, essa primeira alteração é os introns, eles são cortados, são eliminados. Esse espaço que ficou aqui, que está com a seta, o intro saiu, então nós temos aqui só os exons, tá? E o que vai acontecer com os exons? Esses exons aqui, eles vão se juntar. Essa técnica aqui a gente chama de splicing, tá? Splicing, tá? Ou recomposição alternativa, tá? No caso aqui, os introns saem fora, eles são cortados aí por enzimas, são cortados, tira os introns e os exons se juntam, junta esses bloquinhos aí, tá? Juntou os bloquinhos aí só de exons, aí sim, ele está pronto para ser traduzido, tá? A outra via seria a recomposição alternativa, tá? Aconteceu isso aí, beleza, vai formar, aí vai dar sequência aí uma proteína, tá? Aqui, galera, vamos falar um pouquinho de decifrando os códigos, tá? O código genético, beleza? Aqui, olha, quando lembra dos aminoácidos, que era uma trinca, que é formado por 3, o aminoácido é formado... O que é um aminoácido? São 3 nucleotídeos, tá? 3 nucleotídeos formam um aminoácido. E 20 aminoácidos formam uma proteína, ok? Então, eu preciso de vários aminoácidos para formar uma proteína. A sequência desses aminoácidos é que vai dizer que proteína é, ok? A sequência. Se veio tal aminoácido primeiro ou outro que veio primeiro, já vai ser outra proteína, tá? Digamos que, ó, aqui nós temos a primeira letra daqui, a primeira daqui e a primeira daqui. A segunda, e assim vai, tá? Ou primeira, segunda e terceira, pode ser assim também. Primeira, segunda e terceira, tá? Eu pego, por exemplo, uracila, citosina, adenina e guanina, tá? Lembra que é lá do RNA, tá? Nós estamos falando aqui agora. Tradução, decifrar, formar proteína. Esquece lá o DNA, tá? Então, eu junto aqui um daqui, que é o primeiro, mais um daqui, que é o segundo, e mais um daqui, então formou que é uma... Nós vamos ter aqui uma fenilalanina, tá? Ela tá por aqui assim, tá? Aqui. Nós temos aqui ela, tá? É um aminoácido, tá? Nós temos aqui um aminoácido com esse nome. Mas pode ser também UUC, também UUC, tá? Então, eu também tenho o mesmo aminoácido. Agora, quando tem um UA, que seria um U daqui, mais um A daqui, eu já tenho uma leucina, tá? Então, eu já tenho... eu tenho aqui já outro aminoácido, tá? Dependendo do aminoácido que começa, ou a sequência desse aminoácido, eu tenho
uma proteína, outra proteína ou outra proteína, tá? Aqui eu tenho também essa sequência aqui agora, da leucina também, tá? Aqui eu tenho essa sequência da isoleucina, aqui, e eu tenho aqui o AUG, que é a metionina, ela é que dá o início à formação da proteína, tá? É por ela que tem que começar. Se não tiver, ela não começa, não adianta. Se ela estiver lá no meio, é lá no meio que vai abrir, é lá no meio que vai se encaixar, desculpa, e vai começar a andar, tá? Vamos montar esse pirulito aí nessa cobrinha, tá? Aqui nós vamos ter outro aminoácido, tá? A valina. Aqui nós vamos ter a serina e assim por diante, tá? Nós temos vários aqui, tá? Tem aqui o nome dos aminoácidos. Vocês podem pausar esse vídeo aqui, anotar todos aqui, quais são eles, tem a sigla aí, para vocês saberem. Professor, e esse aí, stop? Stop significa parar. Eu já sei disso, né, professor? Beleza, então, stop é parar. Lembra que começou lá com A, o G, então essa cobrinha ela foi montando os pirulitos. Quando chega aqui, por exemplo, o A, aqui para. Aqui não vai mais andar. Então, o que é que acontece? Parou aqui. Aqui completou o meu polipeptídeo ou que completou minha proteína. Pode parar com UAA, ou pode parar com UAG, ou pode parar com UGA. Com um desses três, para. Então, é muito mais fácil eu ter aminoácidos que façam com que essa proteína diga que já está pronta, ela vai parar ali, e ela não vai aumentar mais, não vai se ligar ninguém mais ali, do que iniciar ela, tá? Então, olha como é o trabalho de formação de proteína no nosso corpo. Como é a formação de proteína, tá, gente? Galera, então é isso. Aquele abraço, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau.